Olá, hoje eu vou ensinar para vocês como a gente cria um dashboard do zero. Eu vou passar algumas dicas, alguns truques para facilitar e alguns conceitos também para facilitar e mostrar para vocês a criação de um dashboard do zero. Bom, primeiro a gente adiciona o dashboard, escolhe um grupo, né? Você pode criar um grupo também, alguma classificação, como por exemplo, processual, tributário, financeiro, agenda. Então, esse grupo e essa classificação é algo que vocês podem criar também, tá? Vou colocar o nome aqui de tutorial, né? Vou alterar a cor. Eu gosto de uma cor um pouco mais escura, um pouco não, bastante, né? E não vou adicionar uma imagem de fundo. Na realidade, vou adicionar uma imagem de fundo sim. Vou colocar uma imagem gradiente aqui. Vamos lá, pesquisar no nosso banco de imagem. Ok, vou colocar essa imagem aqui de fundo então. Feito isso, a gente clica em criar, né? Aqui vai estar o nosso card de dashboard. Vou arrastar um pouquinho mais para cima. Entrando nele. Pronto, carregou. Agora, a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu vou criar um dashboard, eu adiciono um insight. Gosto de colocar aqui o título do meu dashboard. Então, eu vou colocar um dashboard sobre contencioso. Primeiro eu vou colocar visão geral. Visão geral do meu dashboard, né? Então eu vou colocar aqui alguns indicadores que a gente vai conseguir ter uma visão classificada e geral da minha base de dados, né? Então aqui não vou adicionar nenhuma imagem, vou em estilização, vou colocar uma fonte que eu gosto bastante dessa Jost, então vou aumentar o tamanho dela, que como vai ser um título, eu acho bacana. Então, feito isso, vou adicionar uma cor de fundo. Vamos ver que cor eu coloco. Vou colocar esse verde aqui, ok? Vou colocar aqui de fundo também. Pronto. Salvamos, né? A gente ajeita o layout para computador e eu vou deixar um título para minha primeira parte do meu dashboard, ok? Salvo isso e aí vou começar a criação de indicadores. Vou usar minha base de modelo, né? Então, aqui, como eu havia explicado no vídeo de criação de indicadores, eu vou colocar a pasta para fazer essa contagem de linhas que a gente tem aqui na minha base, ok? Então, aqui na linha eu vou colocar o status, que é o primeiro que eu quero analisar, e vou gerar o gráfico. Ele me gerou um gráfico de tabela. Como eu quero visualizar o status em outro tipo de gráfico, eu, eu gosto de colocar entre barra ou pizza, porque tem poucos, poucas classificações de status, né? Pelo menos na minha base. Então, vou colocar em pizza e agora vou fazer as configurações do meu KPI, ok? Vou colocar aqui processos por status no título. Okay. Vou manter padronizado a fonte Arimo para os meus indicadores. Só vou usar a Jost também, uma questão de design nos insights de classificação que eu criei. Então, agora aqui na parte de opções gerais, eu vou aumentar o raio interno. Eu acho que fica bem mais bonito, né? O espaçamento entre as fatias, vou colocar 2 também e vou arredondar um pouquinho a borda. Pronto. Eu acho que ficou bem bacana essa estilização do meu gráfico de pizza. Okay? Vou diminuir um pouco a margem da esquerda. Eu acho que está muito centralizado. Então, vou diminuir para 20. Vou aumentar
aumentar não. Acho que eu vou só diminuir o tamanho do gráfico aqui. Pronto, já melhorou bastante. Diminuir mais um pouco. Vou diminuir um pouco a margem da direita também. Vou colocar 60. E vou arrastar a legenda um pouquinho mais para a esquerda. Então, aqui na posição horizontal, eu vou colocar 75. Será que funciona? Não, ainda está cortando. Vou colocar 50. Perfeito. Aqui, a gente fez essa primeira parte aqui da estilização. Eu acho que fica bastante redundante eu ter uma legenda e ter um rótulo, né, apontando a mesma coisa. Então eu vou desativar esse rótulo. Pronto, desativei esse rótulo. Agora vou deixar uma cor aqui, uma paleta que a gente já tem pré-selecionado, um tema que a gente tem pré-selecionado já. Vou colocar distinto. Aê, tudo certo. Opa, sumiu aqui o rótulo. Verdade, eu desabilitei o rótulo central. Vou desabilitar o rótulo de categorias. Isso, pronto. É isso que eu quero. Agora eu vou colocar também uma cor customizada, né? Pra gente deixar bem estilizado, né? Ok, gostei dessa cor e dessa configuração para gráfico de pizza. Vou salvar ela. E pronto, eu já tenho o meu primeiro KPI criado no meu dashboard, ok? Então, tendo esse KPI, eu já tenho a primeira configuração. E agora eu vou adicionar KPIs de indicativo, de valores. Então, feito isso, eu vou clonar esse dashboard, vou arrastar para cima, salvar ele, vou em editar, e aqui, com base nesse, eu vou alterar o gráfico. Ele me dá o valor total de pastas que eu tenho aqui. Eu vou tirar a linha, vou gerar novamente, não vai mudar, porque aqui a gente está contabilizando somente o valor, né, como diz o gráfico. Então eu vou configurar ele agora para ser um gráfico de contabilizador de valor, ok? Então a gente está trazendo todas as pastas. Então aqui no estilo eu vou colocar total de processos no título. Agora eu vou utilizar as cores e o Jost aqui também no nosso título. Opa, não ficou tão legal, ele deu uma cortada aqui. Feito isso, eu gosto de colocar também o título na parte da descrição, também fica bem bacana, como vocês podem ver agora. Ó, o título fica embaixo, a gente aumenta um pouquinho e pronto. Vou colocar agora Jost aqui, colocar em negrito também. Vou colocar aquele cinza que a gente tinha colocado lá atrás, tá? Então, primeiro eu vou colocar aqui e vou pegar o código da cor. Vamos lá. Eu vou alterar também essa letra para o branco. Acho que fica mais legal. Vamos lá pegar esse cinza. Peguei o código da cor do cinza. Salvo novamente. Venho aqui nesse indicador e copio o código da cor. Salvo ele. Edito e coloco sempre o meu indicador que eu quero que a pessoa olhe primeiro na esquerda. Por quê? Porque a gente tem uma lógica de storytelling e você sempre começa a ler da esquerda para a direita. É o que a gente chama de leitura em Z, tá? Então, a primeira informação que eu quero que a pessoa veja, eu sempre coloco em primeiro e em cima, ok? Para a esquerda e em cima, tá bom? Então, continuando e seguindo essa lógica, eu vou clonar esse KPI que já está configurado, né? E vou, na sequência, alterar alguns dados dele. Aqui, no caso, eu não quero mais que ele contabilize a pasta, eu quero verificar o valor da causa de todos os meus processos. Então, somando todos os meus processos, eu gero o gráfico e aqui eu tenho um valor de 6.559.122,33 centavos. Tá bom?
Como não está aparecendo se é em reais, em euro ou dólar, eu venho em estilos e adiciono essa opção. Aqui em estilos, a gente vem em moeda, coloca em reais. Se eu quiser adicionar um agrupamento, eu posso adicionar também. É bem opcional. Eu não gosto de deixar valores agrupados, eu gosto de deixar eles sem nenhum agrupamento para a gente ter essa visualização mais clara do valor inteiro. Salvo isso, venho e nós já temos um segundo KPI criado. Temos a soma de todo o valor da nossa causa. Ó, esquecemos de alterar o título, né? Então, a gente vem aqui, altera o título, como eu coloquei ele na descrição. Eu vou alterar a descrição. Valor total de processos. Valor total de processos. Pronto. Pronto. Agora a gente vai precisar diminuir um pouquinho a letra para deixar bem visualizado e não cortar o nosso KPI. Como eu quero manter esse valor, esse estilo de KPI, né, um pouco mais pequeno, eu vou diminuir um pouco mais a letra para que ele caiba aqui. Pronto, feito isso, nós temos 3 indicadores já, tanto em gráfico quanto em valor, ok? Vou clonar esse novamente e vou editar ele. E eu quero saber a média de processos que a gente tem, a média do valor de processos que a gente tem, ok? Venho em estilos, primeira coisa que eu faço, alterar o título. Vou colocar aqui média do valor de processos. Eu não sei porque eu coloquei de total 2 vezes, mas vamos lá. Pronto, vou alterar aqui também, para não ficar redundante. Deixa eu alterar essa descrição também. Pronto. Agora já temos 3 indicadores, sendo que a primeira coisa que eu quero que eles olhem, a pessoa que vai visualizar, olhe, é o total de processos, o total do valor dos processos e a média desses valores. Em sequência, processos por status. Vamos criar outro indicador agora de pizza. A gente arrasta para a direita. Eu gosto de deixar proporcional, tá, os tamanhos dos indicadores. Salvo. Venho em editar KPI. E aí eu altero o dado. Como eu quero dados que contêm poucas classificações, eu vou pegar a contingência, por exemplo. E aí a gente já traz o valor de contingência aqui. Então a gente vem em estilos, coloca processos por contingência. E aí já temos ele mostrando o ativo e o passivo. Agora na parte de estilos, a gente colocou a cor distinta. Então ele sempre vai dar uma cor aleatória pra gente, ok? Então eu vou deixar assim, vou salvar. E aí a gente já tem um segundo KPI. Olha, ele trouxe a mesma cor. Interessante. Bom, vamos colocar aqui um insight com o nome da minha empresa. Eu acho sempre bom a gente colocar um insight com o nome da nossa empresa aqui para identificar, ou com o nome também do tipo de indicador que a gente quer, um tipo de dashboard que a gente está fazendo, né? Aqui no caso, então, eu vou colocar um insight e vou colocar contencioso. Por exemplo, vou colocar em Jost um tamanho razoável, vou colocar 26, vou colocar em negrito também. Vou salvar, diminuir um pouco esse KPI não, esse insight, né? E vou colocar ele aqui em cima. Aqui. Eu salvo ele. Vou querer colocar da mesma cor que eu coloquei o outro insight.
Ok, vou copiar o código de cor aqui. Salvo. Venho em editar. Vou alterar a cor para branco também, para a gente ficar padronizado nesse branco de letra. Vou colocar no cinza. Ok? Perfeito. Pronto, já temos uma primeira visão de como está ficando o nosso dashboard. Ok? Aqui, na sequência, eu gosto sempre de clonar os KPIs. Eu acho que é uma maneira mais rápida e eficiente da gente criar os nossos indicadores. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente cria um indicador de barra, um indicador que tenha um pouco mais de informação, tá? Então, aqui a gente vai decidir o que iremos colocar. Eu quero colocar, creio que a natureza. Vamos colocar a natureza, vou colocar em coluna, a gente traz e a gente tem natureza, consumidor, trabalhista e civil. Perfeito. Vamos lá então, agora a gente vai editar o gráfico da maneira para ficar mais visual, para a gente analisar. Vou colocar aqui na parte, ao invés de contingência, vou colocar natureza, que foi o que a gente escolheu. Então, a gente mantém, né, a letra do jeito que está, que é o padrão que a gente está seguindo para os indicadores. Vou regular um pouco o eixo. Eu quero tirar esse eixo esquerdo. Eu acho que fica muito poluído. Quero tirar esse grid também. Não gosto dessas linhas. Eu acho que acaba causando um pouco mais de poluição para o gráfico. Então, aqui agora eu vou ajustar as margens. Aqui eu posso, como eu tirei o eixo esquerdo, eu posso trazer a margem um pouco mais para a esquerda. Posso também colocar essa margem da direita um pouco mais para a direita, né? Diminuir ela um pouco mais, né? Deixar 120 aqui. 120 ficou muito na beira, então vou aumentar um pouquinho. Pronto. Quero colocar essa margem inferior um pouco mais para baixo, eu acho que 30 fica o ideal. Né? Também quero que seja decrescente, né? Decrescente, agora sim. Vou deixar o estilo distinto, da mesma maneira que estavam os outros. E creio que nosso gráfico de coluna já esteja pronto. Então, é o gráfico por natureza que a gente realizou, né? Então, vamos salvar ele e colocar aqui. Olha só. Perfeito, né? Então, seguindo essa mesma lógica de criação, né, usando o clonar para criar os nossos KPIs, eu vou clonar novamente esse gráfico para manter as configurações que eu já havia feito. Então, eu vou deixar ele proporcional aqui, ok? Salvo as alterações que eu fiz no meu dashboard. Venho em editar e agora eu quero um dashboard com um gráfico de funil. Perfeito. Vamos fazer as configurações para o nosso gráfico de funil. Primeiro, eu não quero mais ver natureza. Agora eu quero ver fase. Vamos ver a fase. A gente gera o gráfico. A gente vê que tem 4 fases. Então, a gente vai fazer a configuração desse gráfico de funil, né? A gente vem em opções gerais. Mantém a ordenação dos campos. Vou colocar ele no formato horizontal. Eu acho que fica melhor de ver, né? A gente pode colocar suave. Eu gosto dessa interpolação suave. A gente aumenta. Não, melhor, não vou aumentar. Eu vou alterar o local da legenda. Vou colocar a legenda em cima. Aumentar o espaçamento entre elas. Vou diminuir um pouco a fonte. Ok, vou deixar em 10. Vou diminuir um pouco o espaçamento já agora que eu diminui um pouco a fonte. Vou trazer um pouco mais para cima. Aumentar a posição horizontal. E agora que eu
regulei todas as 4 fases, eu vou diminuir um pouco mais o espaçamento entre elas. Pronto, agora eu tenho uma leitura melhor do meu gráfico, do meu KPI, ok? Vem em opções gerais, eu vou diminuir a margem inferior, vou colocar ela em 15. A margem à direita vou colocar em 60 também. E conforme a gente vai ajeitando a margem, a gente tem que ajeitar a legenda também, ok? Então, a gente traz a legenda um pouquinho mais para a esquerda, agora que a gente arrumou a margem. Perfeito. Aqui em estilos, a gente verifica o tema, vamos colocar distinto novamente. Os rótulos, eu quero que todos fiquem com a cor branca, então eu venho customizado e coloco branca. E tá pronto o nosso gráfico por fase. Só falta alterar o título aqui agora, fase. Então a gente salva e pronto. Já temos um dashboard praticamente trazendo uma visão geral do meu relatório de contencioso. Bom, espero que tenham gostado, né? Muito obrigado. Agora vocês já podem começar a criar os seus dashboards utilizando mais aprofundadamente com essas dicas aí e um pouco desse conhecimento que a gente tem da plataforma. Então, muito obrigado, nos vemos no próximo tutorial.